Hoje pela manhã nós demos início a uma nova série de mensagens, são exposições na carta aos Efésios. Eu peço que os irmãos abram, por gentileza, no capítulo 2, uma vez que hoje pela manhã o reverendo Alexandre Mendonça deu início a essa série, expondo aí o primeiro capítulo, numa série que é para nós muito importante. Essa carta aos Efésios é para nós um compêndio não apenas teológico, ela tem essa divisão meio que didática, assim, nos 3 primeiros capítulos, uma parte mais teórica, teológica, apresentando com um destaque muito enfático a graça de Deus, mas nos 3 últimos capítulos, capítulos 4, 5 e 6, ele traz mais implicações de ordem mais prática para nós que somos a Igreja de Cristo, de como devemos expressar essa graça recebida. Então, no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura desse capítulo inteiro, mas eu queria já fazer a leitura e expondo aos irmãos, uma vez que são 22 versículos, e nós poderíamos já ir lendo e expondo de uma forma diferente de como estamos acostumados, a fim de que as verdades desse texto possam saltar aos nossos olhos e mostrar o que Deus faz por nós, em nós e através de nós, nessa apresentação da sua graça abundante para todo aquele que em Cristo crê. Diz o texto da palavra do Senhor, os 3 primeiros versículos inicialmente: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco na sua palavra. Maravilhoso e santíssimo Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder começar neste novo ano, neste primeiro domingo, cultuando a Ti, ó Pai, neste primeiro culto de celebração aqui na IP Tambaú. Muito obrigado, Senhor, porque podemos começar o ano já na Tua presença. Podemos agora continuar nesse dia que é Teu, rendendo graças a Ti, Senhor, porque como o Senhor tem sido bom para conosco. Esperamos que o Senhor fale conosco na Tua palavra uma vez mais, expressando a Tua bondade e graça que nos são imerecidas, a fim de que a Ti rendamos toda a honra, glória e louvores, porque eles a Ti pertencem. Muito obrigado, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, Paulo está aqui em Roma, preso, escrevendo esta carta a esses irmãos de Éfeso, estando lá 10 anos antes. Paulo tinha passado em sua 3ª viagem missionária cerca de 2 anos aqui nessa cidade, uma cidade rica, uma cidade influente ali da Ásia Menor, uma cidade que tinha um templo da deusa Diana, então era conhecida por suas riquezas, vários tesouros eram escondidos naquele templo. Obviamente esse templo havia ali muita idolatria, muita sensualidade, então era uma cidade realmente cosmopolita, mas que havia ali um certo intercâmbio de várias crenças, várias religiões, e portanto o apóstolo Paulo escolher aquela cidade estrategicamente para poder pregar ali por 2 anos o Evangelho de Cristo. Lançou as bases, ensinou aqueles irmãos e partiu para plantar outras igrejas. E agora, 10 anos depois, ele está escrevendo uma carta para consolidar a fé daqueles irmãos, para relembrar-lhes ou confirmar-lhes a fé que um dia eles haviam depositado em Cristo. Por isso que no primeiro capítulo, conforme foi exposto hoje pela manhã, Paulo faz questão de começar exaltando a eleição incondicional que alcançou aqueles irmãos, que eles não foram salvos porque houve qualquer iniciativa da parte deles. Antes da fundação do mundo, Deus os escolheu em Cristo para que eles fossem santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. E aqui Paulo vai destacar no capítulo 2 a razão pela qual eles foram salvos, tendo Deus como a primeira razão ou a única causa possível da salvação deles. É porque Deus é gracioso. Assim que começa o capítulo, Paulo já diz a condição que nós estávamos. É interessante que quando essa carta, aliás, ela vai expressar a graça de Deus, a fim de que nós agradeçamos a Deus. Então, podemos dizer que é uma carta onde os tesouros ocultos em Cristo são revelados à igreja dele e, portanto, o que se espera dessa igreja é um agradecimento, é uma vida que expresse gratidão. Só que nós somos gratos mais ainda quando somos relembrados o que não tínhamos e passamos a ter, como éramos e como nos tornamos em Cristo. Então Paulo fala, olha, lembra como vocês eram? Vocês estavam
mortos nos vossos delitos e pecados, quando Deus vos deu vida. Essa, irmãos, era a condição de todos nós, inicialmente. Nós nascemos mortos e vivemos mortos até que fomos ressuscitados por Cristo. Não é que nós estávamos semi-mortos. Os irmãos devem ter alguma memória acerca do pelagianismo, né, que por algum tempo da igreja, no princípio ali da Idade Média, prevaleceu em certos ensinos, em algumas igrejas ocidentais da época, em que se dizia basicamente que não estamos assim mortos, estamos meio que semi-mortos sem Cristo, uma vez que havia ainda alguma graça introdutória que nos fazia capazes de entender a mensagem do Evangelho, de se arrepender dos nossos pecados e de dar o primeiro passo de fé, e aí Deus nos abençoa com a salvação. Paulo, nesse primeiro versículo, já diz, não é que a gente estava adoecido pelo pecado, não é que o pecado tocou algumas áreas e preservou outras faculdades nossas, nós estávamos inoperantes, mortos, não havia vida espiritual em nós, não havia capacidade de crer, de se arrepender, de querer dar glória a Deus, muito menos viver em santidade diante do Senhor. Ainda que algumas pessoas consigam expressar certos níveis de bondade, de misericórdia, de fidelidade em seus relacionamentos, de correção em seus negócios, tais pessoas, se elas não os fazem tais coisas, dando toda a glória a Deus, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nisto ela estará pecando. Portanto, Paulo já começa aqui encerrando todos no mesmo nível. Todos estávamos mortos. Nós não fizemos nada para alcançar o favor de Deus, até que Deus nos deu vida. Quando eu li um dos primeiros livros de fé reformada, ainda na minha adolescência, Eleitos de Deus, de R.C. Sproul, deve ter, não sei se tem aqui ainda na livraria, mas eu sempre indico esse livro para quem está nessas crises, né, tentando compreender eleição, predestinação, graça, salvação, perseverança, né, que indica a não perda da salvação. Indica esse livro, porque ele é muito direto e objetivo. E ele conta lá uma história, ou faz uma ilustração, na verdade, para expressar como se deu esse movimento de Deus nos salvar. Ele diz que a ideia que algumas pessoas têm é que, estando em um barco, alguém cai e começa a morrer afogado. E aí essa pessoa meio que desmaia, de tanto que ela tenta ali se salvar e não consegue. Até que alguém joga uma boia, essa pessoa consegue em seus últimos movimentos de força e vitalidade agarrar-se à boia, e aí essa pessoa que está no barco a puxa para cima do barco, ele traz salvação. E aí eles dizem, né, segundo essa ótica pelagiana, que havia ainda algum tipo de vida, algum suspiro, alguma força, algum movimento que pudesse trazer uma iniciativa para alcançar ali o livramento e a salvação. Mas a R.C. Sproul conta que a história não foi assim. É que essa pessoa, tendo caído do barco, ela se debate, ela não consegue, por não ter forças e nem saber nadar, e ela morre, e morre de fato. A morte é real, e ela afunda, ela vai até o mais profundo abismo daquele mar. Mas eis que alguém pula do barco, a alcança naquela superfície de trevas, a leva para cima do barco, a ressuscita, e aí sim ela é salva. Esse é o movimento que a gente imagina lendo só esse primeiro verso aqui. Jesus precisou pular do barco, alcançar a nossa vida, ou o nosso corpo inerte, o nosso espírito falido, sem nenhum tipo de vida espiritual, e nos deu vida porque estávamos mortos realmente em delitos e pecados. O verso 2 diz, nos quais, nesses pecados, outrora, antes de sermos ressuscitados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todas essas são expressões de um domínio. É como se nós não apenas estivéssemos ali numa neutralidade, inertes, imóveis, sem poder ter vida espiritual. Não. Além de não termos nenhum tipo de vida espiritual que pudesse nos favorecer diante de Deus, nós estávamos sendo governados pela desobediência, pela rebeldia ao Criador. Lembra de Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se revela contra toda justiça e impiedade nos homens que, tendo conhecimento de Deus pelas obras que foram criadas, resolvem no coração injusto e cheio de pecado negar a Deus e viverem segundo a sua própria
sabedoria. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Deus tem se revelado na história a todas as pessoas, mas todos nós herdamos essa natureza desobediente dos nossos primeiros pais. E aí, irmãos, o argumento aqui não é que assim, Adão e Eva caíram em pecado e aí a sua geração posterior, os seus filhos, por imitação, por mau exemplo, aprenderam a pecar. Não é que nós somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque já somos pecadores. Nós aprendemos e aperfeiçoamos com o convívio, obviamente, com a idade, com as oportunidades, nós aperfeiçoamos, digamos assim, a malignidade que já existe no nosso coração. Porque ele está, de fato, incapaz de fazer o bem de Deus. Mas olha só, este espírito que atuava nos filhos da desobediência foi subjugado. Porque entre todos esses que eram dominados pelo pecado, todos nós andamos outrora. Paulo faz questão de se incluir aqui, porque essa cidade, majoritariamente aqui, essa igreja, era de pessoas não judias, eram de gentios. Paulo se inclui aqui porque, sendo judeu, da tribo de Benjamim, chamado anteriormente de Saulo, muito provavelmente uma homenagem ao primeiro rei ali da tribo de Benjamim, Saul, Deus o transformou em Paulo, apóstolo dos gentios, para mostrar que a união que Cristo trouxe para nós, nele, nos faz um só povo uns com os outros, independente de nossa nacionalidade. E aí Paulo, quando se inclui, incluindo judeus e gentios, nessa mesma condição, ele fala que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dela e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Tendo apresentado, então, esse quadro trágico, tendo mostrado que não havia nada em nós que pudesse fazer com que Deus olhasse para nós, dizendo assim, ele já deu o primeiro passo, então agora eu vou abençoá-lo. Não havia passo, não havia movimento, não havia vida. Paulo fala, agora vamos ser mais gratos, porque Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Todo esse movimento de salvação, Paulo fala, nós não merecemos. Deus foi favorável a nós, apesar de nossa condição. E juntamente com ele, verso 6, ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo, acompanha o raciocínio, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar onde Cristo está, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo anterior, no capítulo 1, como vimos hoje pela manhã, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde, irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo fala, isso aconteceu porque nós ressuscitamos com Cristo, saindo daquele túmulo com a nova vida. E esse é um dos temas mais caros para o apóstolo Paulo, a união do crente com Cristo. Estávamos desunidos de Deus, andando num mundo sem Deus, seguindo o curso do nosso próprio coração, ausente de Deus. Mas eis que Deus nos dá vida quando? Quando Cristo ressuscitou. E essa doutrina, irmãos, ela é assim, ela é profunda a nós e, portanto, impactante. De uma forma que a gente não sabe explicar e não entende plenamente, você e eu estávamos, na linguagem do próprio apóstolo Paulo, crucificados com Cristo. E também, da mesma forma como morremos com Cristo, nós ressurgimos com Ele. Vamos ver esse texto, Romanos capítulo 6. Volte aí à carta anterior, algumas cartas anteriores. Romanos capítulo 6, versículo 5. No verso anterior, Paulo fala que a gente estava no cemitério. Estávamos sepultados com Cristo pelo batismo, né? E aí, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí ele explica, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha agora então o versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13 juntos? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Éramos mortos em pecados, instrumentos de iniquidade. Morremos para o pecado com Cristo na cruz, para que na sua ressurreição pudéssemos viver agora a nova vida de santidade dele, que nos torna agora de instrumentos de injustiça em servos da justiça, de escravos do pecado, de escravos de Cristo. Fomos transportados de um reino para outro reino. Estávamos num reino submerso em trevas. Fomos levados para o barco a fim de que pudéssemos gozar de plena luz, a luz que ilumina todo homem e que traz a nova vida que Cristo conquistou para nós. Você e eu que cremos em Jesus, estávamos com Cristo na cruz do Calvário. E você e eu que cremos em Jesus, estávamos saindo da tumba com Cristo, ressurretos em glória. É por isso que nós já estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais. Se você e eu fomos unidos a Cristo, não é uma união temporária, não é um relacionamento volátil, líquido. Ele é sólido, permanente e dura para todo sempre. Nós que nos unimos a Cristo na semelhança da sua morte e na sua ressurreição, continuamos unidos com Ele até o fim. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Claro que aqui não é fisicamente. Fisicamente você e eu não estávamos lá. Mas em Cristo nós fomos selados, como vimos hoje pela manhã, irremediavelmente, de modo que Deus está em nós. Nós somos o templo da sua habitação. Isso, irmãos, traz toda a base teológica da qual Paulo necessita, a fim de trazer as implicações de vida prática que nós devemos ter. Porque se Deus fez por nós essa tão grande salvação, Deus faz em nós essa santificação. E essa santificação deve frutificar para as outras pessoas, para que Deus faça através de nós, com que essa salvação possa alcançar outras pessoas. No versículo 8 e no versículo 9, nós temos talvez aí uns versículos mais conhecidos de toda a carta de Efésios, né? Vamos ler juntos os versos 8 e 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo o tempo todo está enfatizando: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos. Não fostes vós que destes movimentos de fé, em um último suspiro de uma graça comum, não salvadora, você aproveitou com sabedoria que você já tinha, um resquício da humanidade não caída de Adão, e você pôde então dar esse primeiro passo, crer em Jesus, e aí a obra continuaria e seria completada. Não. O instrumento pelo qual, irmãos, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, é a fé. E isto não vem de nós mesmos. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. Religião é a tentativa humana de religar-se a Deus. Esse é o significado básico da palavra. O cristianismo não deveria, em nenhuma de suas vertentes, deixar com que a graça seja diminuída e a humanidade possa ser, em algum ponto, exaltada nessa receita da salvação. Adivinha qual é a principal tentação dos cristãos? Diminuir a graça e elevar a nossa glória. Paulo diz: olha, o movimento foi todo partido de Deus. De nós mesmos, nada. De Deus, tudo.
não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas as obras têm o seu lugar. Porque o Deus que faz por nós, faz em nós e faz através de nós com que essa salvação alcance uns aos outros. E o verso 10 diz isso: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, não pelas boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Há um debate, e recentemente nós vimos sobre isso em um Crescer aqui na quarta-feira, de que Tiago, ao falar sobre a fé viva e a fé morta, ele coloca que ninguém pode ser justificado sem as obras. Romanos, capítulo 5, Paulo vai dizer: ninguém pode ser justificado por obras, somente por fé. As pessoas pegam esses dois textos e falam: alguém está contradizendo o outro aqui. Na verdade, aqui a discussão é entre causa e consequência. A causa da salvação não é de obras para que ninguém se glorie. Qual a consequência, porém, da salvação, irmãos? Pois somos feitura de Deus, ou recriados em Cristo, refeitos na sua ressurreição, a sua imagem e semelhança, sem condenação e sem dominação de pecado, a fim de que andemos nas boas obras que o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual a consequência da salvação? Boas obras. Qual a causa da salvação? A graça de Deus. Qual o instrumento da salvação? A nossa fé, que não vem de nós mesmos. Toda glória pertence a quem, irmãos? A Deus. Nós somos instrumentos, recipientes da graça, e agora transmitimos essa graça a outras pessoas, através das obras que o Pai, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Tendo feito essa jornada aqui, colocando os Efésios, ou relembrando os Efésios, sobre esse tema que é básico para a nossa fé, a graça de Deus, tudo é pela graça de Deus, nós agimos por consequência à graça recebida. Ele agora traz esse olhar horizontal de nossos relacionamentos. Ele vai dizer que, além de termos recebido essa nova vida que se expressa uns para com os outros em boas obras, nós também recebemos uma nova família. O verso 11 até o verso 22, Paulo vai continuar dizendo o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, judeus, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os irmãos lembram que o projeto da salvação sempre foi global. Deus amou o mundo para que todo que nele crê. Paulo, em Romanos, nesse mesmo texto, capítulo 1, quando ele fala que não se envergonhe do Evangelho de Deus, porque é o poder para a salvação de todo que crê, ele fala primeiro do gentio, primeiro do judeu, depois do gentio. Porque a salvação tinha que vir de um descendente. Lembra a promessa de Gênesis 3,15? Nascerá de ti um descendente que esmagará a cabeça da serpente e que lhe morderá o calcanhar. O descendente da mulher tinha que vir de alguma nação, tinha que nascer homem, não ia descer humano do céu. Ele se fez homem dentro do ventre da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Mas Maria tinha uma descendência. Seu, digamos, pai ou padrasto tinha também uma descendência. E a descendência era de um dos filhos de Jacó, da tribo de Judá, do povo descendido de Abraão. E a promessa era que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas teria que começar de alguém. Quem primeiro ouviria as promessas? Quem primeiro receberia os sinais através dos festivos religiosos de Israel que apontavam para a salvação em Cristo? Quem precisava receber primeiro, recebeu primeiro, os judeus. Mas deles, Deus faria uma grande nação. E a linguagem, irmãos, não é hiperbólica ali. Quando Deus fala a Abraão que dele
de um único filho, né, de Isaac, faria uma nação tão grande que seria incontável como as estrelas dos céus e como os grãos de areia do mar, a gente entende que isso tomaria uma proporção cósmica. Deus veio para salvar todos os povos. E é por causa disso que Deus, por exemplo, inspira o salmista no Salmo 96 a dizer para judeus que estavam ali sendo levados a cativeiros estranhos, a povos estranhos, idólatras, para que lá eles pudessem cantar ao Senhor um cântico novo, anunciar entre todos os povos as suas maravilhas. Deveriam cantar sobre a salvação que alcança a todos. O testemunho deles deveria alcançar a todos. Porém, Israel falha em sua missão. Israel se corrompe, em vez de ser espelho de Deus, da glória dos feitos do Senhor, ele passa a receber a mistura com outros povos de adorações pagãs. E com a sua idolatria, ele se afasta do propósito missionário do Senhor. Deus manda profetas, Deus levanta homens e mulheres, até que envia o seu próprio Filho. E em Cristo, todos foram feitos um só povo. Veja que havia ali um preconceito de ambas as partes. Dos judeus em relação aos gentios, porque quem não era judeu era por este reconhecido como cão, como indigno. Esse tratamento era recíproco. O gentio olhava para o judeu como um ser arrogante, que não era digno de receber bons tratos. E havia essa disputa entre eles. Os judeus olhavam para os gentios e diziam: vocês não podem ser crentes em Jesus antes de circuncidarem a carne, porque esse é o sinal da aliança que Deus fez com os nossos pais. Já os gentios olhavam para os judeus e diziam: vocês são exclusivistas, porque a fé é para aqueles que creem, não daqueles que são cortados na carne, porque a circuncisão vem do coração. E aí Paulo une esses dois povos e diz: olha, verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vocês que não tinham acesso ao templo que representava ali a presença de Deus, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um só. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deus, por nós, tirou o peso, o domínio e a condenação do pecado. Deus, em nós, tira a força e o brilho e o desejo do pecado, a fim de que vivamos em santidade. Deus, através de nós, faz com que nos unamos pela pregação do Evangelho, através da paz que nos faz um só. Através de Cristo Jesus, povos de toda língua, tribo e nação se uniram como uma só família. A gente lembra lá em Gênesis capítulo 11 o que aconteceu quando as pessoas se envolveram em suas maldades, em seus pecados, cada um querendo ser maior do que o outro, e construíram uma torre, a Torre de Babel. Eles queriam alcançar o céu, tocar a salvação por si mesmos, independente do favor do Senhor. E Deus os confundiu, trazendo ali uma mistura de línguas que até então não havia. E eles foram espalhados a fim de que a maldade fosse refreada. Mas o que é que acontece, irmãos, em Atos capítulo 2? Em lugar de confusão de línguas, ao descer o Espírito unificador do povo de Deus, da igreja de Cristo, há uma reconciliação das línguas. Todos ouviram a pregação do Evangelho na sua própria língua materna. Quando o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário, ele visava todos aqueles que nele creriam. A morte de Cristo, ela não foi para todos de maneira eficaz, aplicada a todos, mas ela tem potencial em si mesmo, no seu sangue purificador, de salvar a todos. Mas Cristo veio ser entregue por aqueles que creriam nele, a fim de que não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E
todo esse sacrifício, irmãos, não teve qualquer desperdício. Cada gota do sangue de Cristo, vertido no Calvário, trouxe salvação para todos os eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que já creram e já estão com Ele, nós os que estamos crendo, já estamos com Ele, e aqueles que crerão nele e já estão com Ele. Há um tempo em que essa pregação se faz perceptível a nós. Há uma história na sua vida, na minha vida, deste encontro, deste primeiro impacto em que algo fez sentido no nosso coração. Que nós compreendemos o nosso estado, que estávamos mortos, imprestáveis, perdidos, rejeitados, separados de Deus, e aprove a Deus nos dar vida, e nós acordamos, e nós identificamos esse amor, essa bondade, essa graça, essa riqueza em glória. Na história, há esse ponto de conversão, mas eu e você fazemos parte de um projeto não temporal, eterno. Todos os nossos dias foram escritos e determinados antes de haver qualquer um deles, diz o salmista no Salmo 139. Você tem noção disso? De como o amor de Deus nos alcançou, sabendo quem nós seríamos todos os dias da nossa vida, sabendo o que nós falaríamos, o que nós desejaríamos, a repulsa que causaríamos a Deus em nossas afeições antinaturais, ao pecado, à maldade. Sendo feitura de Deus, nos comportávamos como sendo filhos da desobediência, da potestade dos príncipes do ar, de Satanás e seus anjos. E Deus nos amou desde o princípio, irmãos. E Deus continua nos amando. Esse amor, de fato, ele é incondicional. Esse amor, ele não falha. Esse amor, ele permanece. Por isso, a prova que eu e você damos de que essa salvação se faz presente em nós é se também transmitimos esse amor. É se temos cheiro de amor. É se nosso jeito é um jeito de amor. É se os nossos relacionamentos expressam amor. É se o nosso trabalho expressa amor ao próximo e não amor egoísta, mesquinho e orgulhoso. Por isso que é pelos frutos que conhecemos. Ora, se fomos plantados no amor gracioso, o que se espera dos frutos que Cristo quer colher a partir de nós, irmãos? Este amor gracioso um para com os outros. Foi João, escrevendo sua primeira carta, que disse assim, que se nós dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, e não conseguimos amar uns aos outros a quem vemos, nós somos o quê? Mentirosos. E o amor de Deus não está em nós. Porque é com este amor que se identifica o povo de Deus. Mas o que havia ali? Rivalidade, disputa, egoísmo, orgulho, vaidades. Porque o pecado continua ainda atuando em nós, irmãos. Pastor, o senhor acabou de dizer que nós morremos com Cristo na cruz, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E como é possível dar maus frutos ainda? Filipenses capítulo 2, se você avançar um pouquinho, que também foi a carta que Paulo escreveu desse mesmo lugar, de sua prisão em Roma, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, tem 2 dos versículos que eu mais gosto aqui na Bíblia, versículos 12 e 13. Prestem atenção na ordem que Deus dá, certo? E na explicação que vem depois. E veja como parece não fazer um sentido claro a princípio, mas que traz uma sensação de alívio e consolo para nós. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, qual é a ordem? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Precisamos desenvolver essa salvação recebida com temor a Deus e com tremor, com sinceridade, com nojo do pecado, com afeições renovadas a Deus e uns aos outros. Por quê? Por que devemos fazer isso? Verso 13, vamos ler juntos? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer
como o realizar segundo a sua boa vontade. Você entendeu aqui o movimento? Eu digo assim para vocês: busquem desenvolver a sua salvação. Por quê, pastor? Porque Deus vai fazer isso por você. Deus vai te dar não apenas vontade, mas também o quê? Capacidade para buscar desenvolver a sua salvação. Não é assim que o texto diz, não? Volte de novo seus olhos para o texto. Diz o final do verso 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, de forma honesta, sincera, aguerrida. Por quê? Porque Deus é quem efetua, é quem realiza, é quem opera em vocês, dentro de vocês, tanto o querer desenvolver a salvação, quanto o realizar o desenvolvimento da salvação, segundo a sua boa vontade. Do começo ao fim, a salvação vem de Deus. Não sei você, mas quando eu comecei a estudar sobre isso e pensar sobre a salvação, né, o que a gente chama de monergismo, ou seja, é apenas uma origem, uma única força, uma única propulsão que nos deu salvação. A gente não contribui com Deus, a gente não ajuda, a gente não parcela alguma coisa, a gente não racha a conta com o Senhor. A salvação vem de Deus. Amém. Mas na santificação, por conta de todos os imperativos bíblicos de buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e tantos outros textos que nos ensinam e nos instigam a buscar a santificação, Paulo fala em mortificar os feitos da velha natureza, esmurrando o próprio corpo, a fim de tirar dele esse desejo iníquo e trazer novos desejos que busquem a glória do Senhor. A gente começa a pensar e imaginar que a salvação começa com Deus, mas termina com a gente. Que Deus nos dá uma salvação, mas que para ela continuar ativa, nós precisamos buscar a santificação, contribuindo com este processo, a fim de que Deus complete esta obra. E interessante que nesta mesma carta de Filipenses, se você olhar o capítulo 1, o versículo 6, diz o seguinte: estou plenamente certo, Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começa, Deus termina. Deus nos deu vida estando nós mortos. Deus continua a fazer florescer essa nova vida estando em Cristo Jesus. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo vai sendo feito novo. Não por nosso braço, irmãos. Nós lutamos, nós esmurramos nosso corpo, nós buscamos a paz com todos e a santificação, mas não sem Deus, mas não fora dessa efetiva operação da vontade e da capacidade de fazê-lo. Isso nos traz paz, porque nós sabemos, irmãos, que se dependesse da nossa força, ainda que sejamos convertidos no Senhor, ainda que crentes, ainda que selados pelo Espírito Santo, nós ainda sofremos as inclinações da carne. É um inimigo ferido mortalmente, mas que ainda traz respiros de crueldade dentro do nosso coração, sim ou não? Quantas vezes não nos envergonhamos de nossos próprios pensamentos, nossos raciocínios, nossas palavras, nossas atitudes para com Deus e para com o outro. Mas o ministério da reconciliação que Cristo opera em nós, ele vai se desenvolvendo. E nós, dentro deste processo, ativamente buscando ao Senhor, somos carregados por Deus na estrada da santidade. Somos abastecidos pela sua graça, somos capacitados por Deus, somos influenciados por Ele. Eu estava, na época, escrevendo minha monografia, que era acerca de santificação, né, esse tema que sempre mexeu comigo,
sempre me trouxe muitas dúvidas e muita inquietação. Eu disse, eu vou tentar escrever isso aqui. E acabou, ficou uma monografia gigantesca, porque a gente vai se empolgando, vai estudando, vai escrevendo. E em uma das minhas lutas para compreender essa dinâmica da graça de Deus e da nossa busca, da nossa ação ativa de buscar o Senhor, eu perguntei ao pastor Heber Campos, não o filho, mas o pai, que estava aqui dando aulas do Kuyper, eu disse, pastor, como é que se dá esse processo da santificação? Não me refiro àquela santificação posicional, em que Deus já nos tirou das trevas, nos colocou na sua luz. Eu sei que isso aí foi um ato único de Deus, mas e o depois disso? E a santificação, aquele progresso espiritual que a Bíblia está cheia de imperativos, dizendo que nós devemos mortificar os feitos do pecado, buscar a santificação, buscar obedecer ao Senhor, buscar continuar crendo, nos arrependendo dos nossos pecados. É algo que vem de nós, é uma exigência feita a nós na Bíblia. Não soa sinergismo, essa parte, ou seja, em vez de ser monergismo até aqui, seria uma junção de forças, Deus e o seu povo, uma certa cooperação, né? Uma certa concorrência na linguagem teológica. E aí ele fez, olha, eu vou contar uma história da minha infância que me ajudou muito a compreender como é que funciona. Ele disse que o pai dele, eu não vou lembrar o nome do instrumento, eu vou adaptar para a nossa Paraíba aqui, uma balinheira, ou balinhadeira, né? Como queiram. Ele estava lá tentando atirar aquele negócio, mirando no alvo, né? Só que ele era muito pequeno, não tinha força para esticar, para envergar aquilo ali. E aí o pai pegou o instrumento, né, por cima das mãos dele. Então ele, criança, pegou, né, os 2 pontos aqui para fazer o movimento, mas ele não tinha força. O pai segurou nas 2 mãos dele e fez com ele o movimento. E aí o filho soltou as mãos. E ele conseguiu fazer ali, alcançar seu objetivo. E disse que na hora ele gritou, consegui! Mas ele entende que só fez porque o pai fez por ele. E isso não é uma história tão simples, mas que abriu e me deu essa tranquilidade. Quando eu e você conseguimos resistir a uma tentação para manter-nos puros em nosso casamento, para mantermos puro o relacionamento profissional com os nossos colegas ou concorrentes, quando nós conseguimos refrear a nossa língua desejosa de rebaixar o outro ou de devolver o insulto, quando nós somos capazes de guardar os nossos pensamentos mesquinhos e resolvemos abrir mão de direitos para cortar na carne e ver o outro beneficiado, ainda que o outro queira o nosso malefício, a gente vai gritar, eu consegui. A gente vai agradecer a Deus porque conseguimos, mas a gente vai descobrir que era o Senhor quem estava pegando nossas mãos. Que se não fosse o Senhor, não fosse o seu Espírito, não fosse a operação na vontade, no centro de quem nós somos, na essência da nossa volição, e também na expressão dessa vontade, no querer e no realizar, que se não fosse o Senhor, nós nos comportaríamos como andávamos outrora, como filhos da desobediência. Não à toa, irmãos, nós temos vários casos na Bíblia de pessoas que conheceram a Deus, que creram no Senhor, mas que foram se enredando pelo pecado, dando vazão a egoísmos, a desejos sensuais, e se viram em situações completamente opostas à condição que Deus os tinha colocado de novas criaturas. Lembra de Davi? Davi é um exemplo que vem logo à nossa mente. Era um homem o quê, irmão? Segundo o coração de Deus. A única descrição em toda a palavra que diz que houve um homem que tinha um coração, e esse coração era segundo, era inclinado, era assemelhado ao coração de Deus, foi quem? Davi. O que é que Davi se tornou depois de crente? Homicida e adúltero. E mentiroso. Mas ele, porque tinha o Espírito Santo, porque conhecia a verdade, a salvação ali parecia ter se esvaído. Parecia ter falhado o plano redentivo de Deus na vida daquele salmista, daquele profeta, daquele rei. Deus completa a obra que foi começada.
ele se arrepende, se rasga diante de Deus, expressando o que significa ter um coração segundo o coração de Deus. É um coração quebrantado, é um coração que, quando confrontado pela palavra, se desarma, esquece as desculpas, não busca se justificar, simplesmente diz: eu pequei, Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis-me aqui, vou arcar com as consequências, mas vou contar com a tua misericórdia. Deus é rico em misericórdia, irmãos, e nos trata não do modo como merecemos. Ele nos trata como alguém que precisa sempre ser levantado quando cair, ser reerguido quando naufragar, ser salvo quando se perder. Por isso que há uma perseverança que é oriunda dessa preservação que Deus faz com o seu povo. Tendo unido este povo em um só povo, nos deu o seu Espírito. E aí no verso 19 ele conclui dizendo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Efésios 2:19. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A nossa vida não está fundada, não está sendo construída sobre a areia. É sobre a pedra fundamental, aquela que dá sustentação a essas colunas, os apóstolos, a doutrina revelada, a palavra do Senhor, mas é Cristo a base que sustenta tudo isso. No qual, verso 21, todo edifício bem ajustado, bem projetado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nas palavras de Lutero, ele diz: portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo, e diga: tu, Senhor Jesus, és minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti o que não era, e deste-me o que não sou. Deus nos fez filhos dele, nos colocou numa mesma família. Ele tem nos edificado para sermos santos e irrepreensíveis, e nós não fizemos nada para merecer isso. O que nos resta é nos entregar, nos dedicar, servir com alegria e esperar confiadamente a completude desta boa obra que foi começada. Vamos orar ao Senhor? O que te daremos, Senhor, por todos os teus benefícios? Um coração contrito, quebrantado, agradecido e santificado. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos perdoe os pecados e as vezes em que fazemos pouco caso de tão grande salvação. Ajuda-nos a reconhecer que tudo vem de Ti, a fim de que expressemos o amor que um dia nos alcançou, uns para com os outros, atraindo novas pessoas, novas famílias para se juntarem a nós neste grande templo de adoração, a fim de que o Teu nome, tão somente o Teu nome, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos assim, confiadamente, esperando a Tua volta e a completude da obra, em nome e para a glória de Jesus. Amém.